Olá a todos, mais um livro lido. Qual é que foi desta vez? O Apartamento. O Apartamento partilha-se da Beth O'Leary, como eu já tinha cá falado, que entretanto já tinha chegado mais um livro que eu tinha comprado dela, a troca, e eu tinha já dito que estava quase a terminar, portanto, já terminei. É um livro super divertido, acho que é uma leitura muito adequada agora para o verão. Dispõe muito bem, só tem um inconveniente, tira-nos o sono. Portanto, se estou à espera de um livro que vos dê sono à noite, não é o livro ideal. Este é mesmo um livro que vos põe a rir, que dá vontade de continuar a ler, mas nem tudo são coisas agradáveis, aviso já, mas é um livro muito interessante. É interessante e é agradável. Posso explicar porquê? Portanto, este livro parte da premissa da Tiffany, portanto, que eles chamam a Tiffy, uma editora de livros assim um pouco diferentes, de crochê, de faça você mesmo, coisas desse género, mas que, como o mundo editorial, pelo menos do tempo em que eu também por lá passei, não paga bem. E, portanto, ela necessita de um apartamento mais barato em Londres para conseguir viver, mas não está a conseguir encontrar nada decente, não é? E então surge a possibilidade aqui de dividir um apartamento com outro rapaz, que ela na altura não sabe que é um rapaz, até depois se conhecerem. E a premissa é, ele é enfermeiro, portanto ele trabalha nos turnos da noite, ela tem um horário normal durante o dia e, portanto, o que eles dividem é uma casa e dividem a própria cama, é um T1, e ela ocupa-o durante a noite e ele ocupa-o durante o dia, sendo que a premissa é ele não passar os fins de semana no apartamento e, portanto, a Tiffy ter o apartamento só para ela durante os fins de semana. Vocês devem estar a pensar, mas como é que se divide um quarto e uma cama com alguém? Portanto, eles combinam, um dorme do lado direito, o outro dorme do lado esquerdo, e seria uma forma de conseguirem ambos aqui aquilo que pretendem. Ela, um sítio decente e capaz para ela viver a um preço que ela consegue pagar, e no caso do Leo, um rendimento extra, tendo em conta que o irmão está preso, injustamente, e não estou a dar spoilers, isto é logo o que é dito desde o início até na sinopse, e portanto ele precisa de mais dinheiro para conseguir arranjar um advogado capaz e que realmente defenda aqui o irmão e tentarem retirá-lo e fazer um recurso, uma vez que o advogado que tinham de início não faz qualquer movimentação para um recurso, ou sequer para tentar rever o caso. E é assim que eles começam esta divisão estranha, com uma namorada muito ciumenta da parte do Leo, e onde eles, portanto, não se conhecem porque tudo foi combinado com ela, e vamos dividir a casa com alguém que nós nunca vimos. Pronto. Claro que, como é normal, nós ocupando um espaço, vamos conhecendo outra pessoa pelos hábitos dela e por aquilo que as roupas, etc. E, portanto, eu diria que eles ficam a conhecer rapidamente muito bem, sem nunca serem vistos. E o mais interessante, o que eu mais gostei, é que eles partilham post-its. Portanto, eles vão deixando post-its na casa com aquilo que precisam dizer um ao outro, o que é perfeitamente normal na divisão de uma casa, e portanto eles vão falando por post-its ao longo do livro, e até que depois, pronto, acabam por se conhecer. Não vos vou dar spoilers, mas a Tiffy é uma rapariga muito interessante, muito gira, muito extravagante, que gosta de muitas cores, sei lá, aquele género de pessoa que sai à rua e nós vemos imediatamente porque nos chama a atenção. A roupa dela é toda assim muito alternativa, mas este livro ensina-nos que a não julgar principalmente as pessoas pelo seu aspecto exterior, e além disso traz aqui, que foi talvez a parte que eu
mais gostei, e por isso é que eu não vou classificar este livro como um livro que eu costumo dizer para acender lareiras, não é? Porque é que tal livro que eu digo que é só para levezinho, para nós ficarmos bem dispostos, para termos uma leitura levezinha e entre leituras mais pesadas, mas que no final chega ao fim e não ficou nada. Não, eu acho que o Apartamento Partilha-se tem, porque existe aqui uma carga muito pesada no tema da violência emocional numa relação. E é um tema que acho que ainda se fala pouco na sociedade. Fala-se muito na violência física, fala-se muito na violência doméstica, mas fala-se muito pouco na violência emocional, fala-se muito pouco no que isso provoca nas pessoas, fala-se muito pouco nas consequências que ficam nas pessoas e daquilo que elas necessitam para conseguirem recuperar os traumas, as marcas com que ficam de relações abusivas, porque isto são relações abusivas, e da dificuldade das pessoas, e isto aqui passa-se em Londres, mas poderia-se passar perfeitamente aqui em Lisboa ou em qualquer sítio de Portugal, se calhar ainda mais no interior. Já não vivo há uns anos, não quero opinar, mas onde as pessoas percebem que há violência da parte do abuso emocional, mas não atuam. É como aquele ditado que português que entre marido e mulher não se mete a colher, não é? Pois, se calhar devia-se. E aqui passa-se isso um bocadinho entre os amigos da Tiffy e a própria Tiffy, e o livro acaba por passar o processo todo dela. Porque a vítima, normalmente, em casos de violência emocional, acaba por não ter noção disso, certo? Porque a pessoa está sem autoestima, não é? É isso que faz uma pessoa que temos ao nosso lado quando é tóxica e abusiva. E, portanto, vão-nos convencendo de que nós não temos valor, de que nós não fazes isto bem, não fazes aquilo bem, e se não fosse eu, pronto. E vão tomando atitudes cada vez mais abusivas e vão transformando o discurso para que a culpa seja sempre da vítima. E a vítima convence que sim, que a culpa é dela. E isso é um processo lento e é uma das coisas que eu também gostei deste livro, é mostrar esse processo, como é que a Tiffy acaba por assumir e acaba por passar esse processo e pronto, eles querem sempre voltar quando estamos a falar de relacionamentos abusivos. É sempre uma questão de tempo porque ninguém os atura, não é? Portanto, tentam sempre voltar à última vítima. E é um alerta para a sociedade e principalmente para os jovens de hoje. Cuidado, há muito relacionamento de abusivo, tóxico, de violência emocional. Nenhum tipo de violência é aceitável e devemos chamar as coisas pelos nomes. E, portanto, como reprovamos a violência física, devemos reprovar a violência emocional. Ela existe, ela é marcante e ela é capaz de destruir uma pessoa para o resto da vida se essa pessoa não conseguir depois procurar ajuda e efetivamente acabar por conseguir ultrapassar tudo isso que ficou, começando por assumir tudo isso e muitas vezes ter a sorte de encontrar uma pessoa à altura, uma companheira à altura, que é quase como uma das partes que é, será que tu és real? E acho que este livro fala nisso, aborda muito essa situação mascarada, porque começa por um livro leve, fantástico, e a gente farta-se rir, e depois de suave vai colocando esta situação, até que ela depois porque a Tiffy é uma pessoa muito positiva e de riso fácil, e isto também acho que é uma característica normalmente das pessoas que passaram por relacionamentos abusivos. Nós aprendemos a ter um sorriso, a não mostrar, não é? A guardar essas situações para nós e os outros não se apercebem, nem sequer têm noção. Neste caso, a Tiffy tem um grupo próximo de amigos que tinham noção e depois vocês verão no livro. Sinceramente, eu não vou classificar este livro como um livrinho de
só de verão. Vou classificar este livro como um livro que se lê muito bem, muito rápido, muito agradável, mas que tem um tema muito importante que se deve falar e que cada vez mais a nossa sociedade deve ser analisado e deve ser alvo de cuidado e de intervenção, seja junto de quem sofreu, seja junto de quem fez sofrer, porque estas pessoas não podem estar bem, obviamente. Vocês dirão. Nas escolas, eu como professora posso-vos dizer que tentamos, portanto todos os anos eu trato em cidadania sempre do tema da violência no namoro, e parece-me que este seria um livro que eu recomendaria a todas as adolescentes e adolescentes, a todos os jovens e também aos menos jovens, mas principalmente aos jovens, que precisam de ler nesse aspecto. Quem gosta de livrinhos bem dispostos, mas que abordam também com seriedade este tema e de forma a nós conseguirmos perceber o que é passar por um relacionamento abusivo, por um relacionamento com violência emocional, o que é que isso provoca na vítima e todo o processo até que se consiga recuperar e também como é que devem ser os homens, porque o Leo é maravilhoso. Pronto, e portanto ainda há muitos homens bons por aí. Para quem está desse lado que é homem e tem passado por isto, mas com mulheres, também ainda há muitas mulheres boas por aí. Portanto, é uma questão de falarmos mais sobre o assunto, estarmos mais alerta sobre estas red flags, não é? Para não nos deixarmos entrar dentro deste tipo de relacionamentos abusivos, porque vai havendo sinais. E quando os vemos nos outros, se nós chamamos amigos, então devemos intervir e devemos ajudar. Pronto. E é a minha opinião sobre o Apartamento Partilha-se, Beth O'Leary, da Top Seller. Gostei, recomendo.